Um dos maiores conferencistas internacional de todos os tempos, Pastor Marco Feliciano. Marco Feliciano. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 73. Louvado seja Deus. Que alegria retornar à atmosfera espiritual desta igreja. Saudade de vocês. Bispo, sou apaixonado por ti. Um beijo no seu coração. Bispo Alexandre, outro beijo no seu coração. Nando Menezes, tu tá bonita, hein, cabra? Que jaqueta é essa? Nem Salomão teve um negócio desse aí. Salmo de número 73. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos encontraram e são afiados. Mais baixinho um pouquinho o teclado. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio, enédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura do coração, brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte do que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração. Lavei as minhas mãos da inocência, pois de contínuo estou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já haveria aí de ter traído a geração dos seus filhos. Em apenas refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Amém? Fecha a Bíblia, coloque no banco, pegue na mão do irmão mais bonito do seu lado. Se não tiver ninguém bonito aí do seu lado, venha pegar na minha mão aqui. Aproveita e aperta a mão do irmão com carinho até ele falar ai. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Aleluia. Feche os seus olhos e vamos orar uma vez mais. Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico, porque acredito na força do seu poder, no impacto da sua presença. Que fé é esta que eu encontro nesta igreja? Que povo alegre e desejoso de te ouvir é este? Merecem graça, merecem glória, merecem milagres. Não aceito nada menos do que milagres esta noite. Quero te fazer 2 pedidos antes de começar a pregar. Primeiro pedido é este, Pai: se porventura algum demônio desavisado permaneceu até este momento, tentando roubar a alegria do coração dos que aqui estão, eu vou dar a estes demônios 5 segundos para saírem daqui, porque se não saírem, serão queimados pelo poder da sua glória, que há de descer entre nós. Pai, abre a porta do céu sobre nós, e envia uma comitiva alada para este lugar. Pelo menos 8 anjos, 8 serafins, 8 seres angelicais que ardem em fogo. Quero 8 anjos de fogo aqui. 2 aqui nessa tribuna, um à minha esquerda, outro à minha direita. 2 na entrada dessa igreja e 4 na nave da igreja. Que eles comecem a sobrevoar esse ambiente agora e esparramem brasas de fogo tirada do seu altar. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova
Louva Ele agora. Ei, adore a Deus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento. Glória a Deus. Eu gostaria que alguém virasse esses retornos aqui para mim. Me dê uma mão aqui, vire o retorno para mim. Vire esse retorno aqui para mim, por favor. Glória a Deus. Assim. Não, o contrário. Isso. E esse também, perfeito. Obrigado. Mais baixinho o solo do teclado. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, para esta madrugada o Senhor preparou para nós todos um banquete. Um banquete que vai saciar a sua alma e vai valer a pena ter ficado aqui até este momento, aguardando esse momento ímpar da palavra. Estamos pregando em Bebedouro nesta noite, a mais de 400 quilômetros aqui. Eu deixei um ginásio com umas 3, 4 mil pessoas lá, 11, 15 da noite, pessoas vomitando enfermidades, cânceres, mais de 600 pessoas arrebatadas pelo chão e outras centenas batizadas com o Espírito Santo. Foi com este Espírito que vim para cá, e eu acredito que a mesma unção já está impregnada aqui neste lugar. Quantos querem o seu milagre hoje? Glorifique e exalte ao Rei. Pois bem, só que enquanto eu vinha meditando no carro de lá para cá, eu dizia: Senhor, o que tu queres que eu fale a uma igreja que já é uma fogueira acesa? O que falar de fogo para uma igreja que já brilha, que já resplandece, que já sente cheiro de milagre quando notamos a presença do Espírito Santo num lugar como esse? Foi então que o Espírito disse ao meu coração: nesta noite eu quero que você fale sobre o milagre do santuário. Diga para o irmão que está do seu lado: o milagre do santuário. Eita, mas já tem gente dormindo aqui dentro. Irmão, vai no ouvido da pessoa que está do seu lado, só para acordar ela, e grita, diga: há um milagre no santuário. Glória a Deus. Ouça-me por um momento. Deixa-me lhe apresentar uma figura simpaticíssima do livro dos Salmos. Existem dois grandes salmistas na Bíblia Sagrada. Um nós conhecemos ele de cor e salteado. Também havia muita pompa em cima da sua vida, havia muita história em cima do seu ministério. Era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Era rei, era profeta. Às vezes tinha até intenção de ser sacerdote, e apenas isto Deus não permitiu que ele fosse. Mas um dia, mesmo não sendo sacerdote, entrou dentro do santuário, pegou o pão da proposição e repartiu com os seus asseclas, com os seus súditos. Era um homem segundo o coração de Deus. Eu estou falando de Davi. Davi tinha dois sentimentos dentro dele, que eu sempre digo e acredito que Deus gostaria que todos nós tivéssemos. Davi era guerreiro, mas também era poeta. Com as mãos ele torcia pescoços de gigante, decepava as suas cabeças, triturava os seus inimigos. E Lora, depois de lavar e tirar o sangue das suas mãos, ele pegava uma harpa e salmodiava e cantava a Deus. E Deus lá nos céus, debruçado na janela da eternidade, parava para ouvir as melodias e os cânticos de paixão de Davi. Davi era grande, e não merecemos aqui nem pararmos para meditar muito mais sobre a vida dele, porque já conhecemos. Eu quero falar de um outro salmista, um outro rapaz que não teve um nome tão poderoso quanto Davi, mas na área da música ele era bom. Ele era alguém que tinha intimidade com Deus também, não no mesmo nível do rei Davi, mas era alguém que, quando parava para meditar nas letras, quando parava para compor hinos, quando parava para cantar músicas, fazia Deus ficar de pé no trono para ouvi-lo. Eu estou falando de Asaf. Diga comigo, Asaf. Olhe para o seu irmão e diga: conhece ele. Para o outro do outro lado: conhece ele. Diga: não conhece. Olhe lá para frente que o pastor vai lhe apresentar ele. Deixa eu lhe apresentar Asaf. Asaf era um daqueles seres humanos que nasceram com uma graça divina de ter o dom e o doador. Asaf tinha esses dois presentes. Ele tinha tanto o dom quanto ao doador. Eu não mandei parar, só mandei abaixar um pouquinho o teclado. Pode voltar para cá e voltar a tocar, senão não vai ganhar 2 beijos no rosto, ok? A igreja concorda comigo?
Então diga para ele, volta logo. Ouviu aí, rapaz? Pronto, vamos lá. Asaf era uma daquelas criaturas lindas que Deus olhou para o ventre da mãe e disse: vou dar a este menino um talento, um dom. Como eu disse a princípio, bispo, ele tinha o dom e também tinha o doador. Pastor, que mistério é esse? É um mistério que poucas pessoas entendem. Muitas pessoas na terra têm o dom, mas poucas têm o doador. Zezé de Camargo e Luciano tem o dom, mas não tem o doador. Caetano Veloso tem o dom, mas não tem o doador. Pastor Marco Feliciano não tem o dom, mas tem o doador. Nando Menezes tem o dom e tem o doador. Quem concorda com isso, dá glória ao Rei. Não basta ter o dom, tem que ter o doador, tem que ter intimidade com ele. E esse camarada aqui, esse cabra abençoado da Bíblia, tinha intimidade com Deus. Ele era maestro de um grande coral, filho de uma família levítica, filho de um povo que havia sido escolhido por Deus para fazerem a diferença na área da música. Cada vez que Deus olhava do céu para a terra e ele via um levita acordando, Deus sabia que momentos depois ele teria alguém jubilando e cantando na sua presença. Eu fico imaginando que Asaf era uma daquelas criaturas que por todos era aplaudido, por todos era admirado. Era um homem que passava dioturnamente dedicado com o coração a Deus, para escrever melodias, para escrever notas musicais, salmos que tocassem o coração de Deus e fizessem todo o povo cantarem ao Rei dos Reis. Asaf tinha um presente de Deus na sua vida. Ele não tinha que trabalhar secularmente, porque como ele era da tribo dos levitas, ele era sustentado para cantar, ele recebia para adorar, ele recebia pagamento, comida, casa lavada, roupa lavada, para cantar e salmodiar ao Deus do céu. Quem é que não gostaria de ter a profissão deste menino? Quem é que não gostaria de passar os seus dias cantando, cantarolando, salmodiando e ainda recebendo para isso? É o que muitas pessoas veem quando olham para o pastor Marco, quando olham para pregadores e para pastores. Alguns dizem assim: poxa, eles não têm que trabalhar e ainda recebem para fazer aquilo que gostam de fazer. Isso não é para qualquer um, é mérito para aqueles que Deus escolhe. Mas nem isto que eu acabei de dizer pode desestimular a sua fé, porque como eu disse, você pode não ter o dom, mas tem o doador. Quem tem o dom e não tem o doador, futuramente, casualmente vai se encontrar com Deus na hora da dificuldade. Agora, quem tem o doador, além de não perder o doador, pode no momento de emoção tocar o coração de Deus e ainda receber o dom de presente. E eu profetizo que esta é uma dessas madrugadas, que a sua alma está tocando Deus. Primeiro, porque é de madrugada, e de madrugada a fila é menor. Enquanto a maioria dos cristãos estão dormindo nessa cidade, você está acordado e Deus não dorme. Deus trabalha no turno da noite. O milagre já vem aí. Quem acredita nisso, dá glória ao Rei. Asaf teve uma das poucas e mais belas oportunidades do seu tempo. Na inauguração do santuário de Salomão, do templo do rei Salomão, num templo que demorou 7 anos para ser alicerçado e construído, quando um coral de levitas se levanta para cantar dentro do templo, quem é que estava à frente do coral? O maestro Asaf, vestindo roupas brancas. Nas bordas das suas roupas tinham pedaços e lentilhas de ouro. Na sua mão uma batuta de ouro criada por um irmão do antepassados dele chamado Bezaleel. Estava agora dentro do santuário de Deus. Centenas de vozes afinadíssimas ensaiaram anos a fio para cantarem na inauguração daquele templo. E agora, quando o maestro Asaf pega a sua batuta, faz um barulhinho, escala as notas musicais, separa o coral em vozes, os sacerdotes estão de pé com os chifres e as buzinas prontos para serem tocados. Do lado de fora, quase 4 milhões de pessoas ao redor do templo para verem a inauguração. E agora, no momento ímpar, no momento singular e único de toda a história, o maestro Asaf toca aquela batuta, ensaia as vozes e começam a cantar um belo hino. Eu não sei que hino é que cantaram. Eu sei que foi um hino tão tremendo que fez Deus sair do céu. Deus levantou do trono, sentou nas asas de um querubim. Os querubins vieram em cima de uma nuvem e lá veio a Shekinah divina em cima do santuário. Deus veio de perto para ouvir aquela música.
antiga. Deus desceu naquela igreja para receber o louvor mais de perto. E a cada momento que os levitas cantavam, a nota musical ia subindo e Deus ia ficando feliz. E quando Deus fica feliz, sai de baixo, porque Ele estende a sua mão para abençoar. E quando Ele está muito feliz, a bênção que Ele derrama é tão grande que aquele que está embaixo não suporta receber e tem que cair de joelho no chão para adorar a sua presença. O povo está cantando, o louvor está subindo, Deus está de pé em cima da nuvem, em cima do santuário. Deus diz: eu vou chegar mais perto. E a nuvem sai do céu e entra dentro do santuário. Quando a nuvem está dentro do santuário, imagine vocês aqui dentro, olhando para este teto, e ao invés de ver um teto, ver uma nuvem. E eu ver uma nuvem, ver trovões e relâmpagos saindo dela. E lá de cima dela ver uma tocha de fogo acesa. E os levitas cantando, não sei que hino, quem sabe cantando: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de suas mãos. E Deus lá em cima no céu diz: cantem, meus filhos, cantem. E Asaf, com toda a maestria, com toda a fé, com toda a força, cantem mais alto, mais alto. Ele exige as notas musicais mais altas, e eles estão cantando, e Deus está dentro do santuário. De repente Deus diz: eu não suporto, é muita glória até aqui em cima no céu. Deus estende a mão e não fica um sacerdote em pé. O louvor é interrompido pelo louvor, pela adoração do próprio Deus. O momento para, porque Deus está dentro do santuário agora. Imagine como foi que terminou aquele culto. Imagine pessoas sendo carregadas para suas casas. Imagine pessoas tombando, pessoas enfermas sendo curadas, outras pessoas recebendo a efusão do Espírito Santo. Sacerdotes estão procurando o rumo de casa e não conseguem acertar porque estão embriagados pela presença de Deus. Na porta do templo está o povo para cumprimentar o maestro Asaf. Parabéns! Que maestria, que melodia, que afinação, que música, que instrumentalidade, que intimidade. Há muitos anos não ouvimos uma música assim. E cada um cumprimentando Asaf, e Asaf com aquele sorriso aqui nos lábios. Lá em cima no céu, Deus dizendo assim para ele: valeu, filhão, lindo, seu jejum fez com que essa música ficasse perfeita, parabéns. Deus queima o coração dele, ele sai dali rejubilante. Aí começa uma outra história. A história não do príncipe do louvor Asaf, não do maestro levítico Asaf, não do cantor Asaf, mas do homem Asaf, do ser humano Asaf. Agora começa a história do pedacinho de carne que reveste ossos e nervos, do coração de um homem comum, que tinha necessidades, que tinha fome, que tinha sede, que tinha carências, que tinha problemas. E Asaf sai dali, e quando vai passando aquela alegria daquele momento do culto, ele vai chegando na rua da casa dele. E quando ele coloca o pé na rua da casa dele, o que é que ele vê? A realidade. E ele lembra que todo momento de glória ficou lá atrás. A efusão, os aplausos, a adoração, a glorificação ficou lá atrás. E agora ele entra para dentro da sua vila, para dentro do seu casebre. E antes de chegar no seu casebre, ele passou por ruas importantes da cidade. E o que é que ele viu? Mansões. Ele viu homens saírem daquele dia da inauguração do templo, sentados em seus carros, puxados por 4, 5, 6 cavalos de raça. Ele viu homens vestidos com tanta pompa. Ele viu pessoas darem naquele dia uma junta de bois de presente para o sacerdote. E ele vê tanta gente rica, tanta gente imponente, tanta gente opulenta e forte. E quando ele chega na rua da casa dele, começa a mudar. Porque ele volta para a realidade da vida. E quando ele chega na realidade da vida, o que é que ele vê, pastor Alexandre? Um casebre caindo aos pedaços. É tua? Quando ele chega lá dentro do casebre, abre a porta, o que é que ele vê? Deitado na cama, um filho doente. Olha na outra cama, está a mulher dele sofrendo, quase morrendo. Sussurrando, ela diz: como é que foi o culto, filho? Ele olha para ela com lágrimas nos olhos, dizendo: foi tremendo. E ela dá um sorriso meio amarelado no meio da dor, da doença.
E ele vai para a cozinha. E chega na cozinha, o que é que tem para comer? Um pedacinho de pão velho que sobrou do outro dia, porque ele vivia de doações. Um pouquinho, uma moringuinha de água. E aí ele senta naquela noite sozinho na sua cozinha, comendo aquele pedacinho de pão e bebendo a água e ouvindo o gemido do filho doente, da mulher que está morrendo. E ele lembra que na semana anterior à inauguração do templo, quem morreu foi a mãe dele. E ele não teve dinheiro para comprar um caixão digno. Abriu um buraco no meio de uma vala e jogou o corpo da velha. E ele descobre que ele é um pobre milionário. Ele é um pobre rico. Porque ele era pobre, desprovido de todas as bênçãos materiais, mas tinha uma grande riqueza. Quando ele se levantava e pegava sua caneta para escrever notas musicais, o céu se abria dentro da casa dele. Ele olhava lá em cima e via Deus debruçado na janela do céu, olhando, dizendo assim: continue, está bonita essa música. O único momento de alegria que esse homem tinha era quando estava na igreja. E um dia daqueles, sabe um dia daqueles que a gente passa, um dia de cão, um dia de desgraça, um dia que a gente queria arriscar da nossa agenda, um dia que a gente não queria que existisse, que é dia de trevas, que tudo é errado, que a gente fica desempregado, que a gente perde o amigo, que descobre que o marido ou a mulher da gente está nos traindo, e coisas semelhantes. Sabe aquele dia que a gente não queria que existisse? Chega, ele dobra o joelho dele e ele começa a orar. Mas não é uma oração de louvor, não é um cântico como aquele da inauguração do templo, é um desabafo. Ele rasga a alma dele e começa a dizer: Deus, esse hino que eu vou escrever agora é um hino que não é fantasia, é a realidade da minha alma. Porque eu estou cansado de cantar na igreja e gritar, e quando volto aqui para dentro eu vejo tanta miséria. Hoje, Senhor, eu não vou te glorificar, hoje eu quero enfrentar o Senhor, quero lhe fazer umas cobranças, Senhor. Deus lá em cima dizendo: fica à vontade. Ele começa a dizer: quanto a mim, os meus pés quase estão se desviando. Ei, o levita que fazia contralto podia falar isso. O levita que cantava no baixo podia falar isso. O levita que fazia soprano podia falar isso, mas o maestro, o homem que era uma inspiração para os outros, tinha que ser igual a um palhaço, pintar o seu rosto de sorrisos e derramar lágrimas por trás da fantasia. Por que é que eu estou pregando isso aqui? Porque enquanto eu vinha para cá, o Senhor me revelou que existe um monte de Asaf aqui dentro. Quem não trouxe lenço, prepara a manga da camisa, porque você vai chorar. Deus te trouxe nesta noite aqui para curar a sua alma, para dizer a você que Ele aceita os seus desabafos. Deus não é imparcial nem é injusto. Deus odeia monólogos, Deus gosta de diálogos. E Deus gosta de ver você pulando e gritando e saltando, mas Deus ama ver essas lágrimas escorrerem dos seus olhos. E nesta noite eu profetizo que há uma multidão de anjos aqui dentro, cada um deles para pegar lágrimas de cada um de vocês que estão aqui dentro. E antes que termine esta vigília, as suas lágrimas não estarão mais na terra, estarão diante do altar dele. E antes que eu dê a palavra final aqui, Deus já enviou do céu o lenço da eternidade para enxugar as suas lágrimas. E quando você sair daqui, vai sair daqui cantando um novo cântico de vitória. Quem acredita nisso, adore Ele e aplauda. Deus, nessa noite,
Nesta madrugada, quer que você tire a máscara por um momento. Tire a roupa de super crente, a fantasia de homem e mulher espiritual do reteté de Jesus. Isso, desnuda a sua alma e desabafa com Deus hoje. Fala com Ele, fala igual Azar, fala: Senhor, ó, eu estou quase me desviando, hein? Fala com Deus. Eu já não aguento mais essa história de vir na igreja, ouvir todo mundo profetizar: eu vou receber, e nunca recebo. Estou cansado de ver o irmão da esquerda voar porque viu um anjo, o da direita pular porque viu fogo, e eu estou aqui, eu não enxergo nada, só enxergo a desgraça do meu problema na minha frente. Não aguento mais escutar o irmão na frente da glória a Deus, o de trás da aleluia, e eu não ter força nem para glorificar, porque só eu sei o tamanho do buraco que eu estou dentro dele. E o pior não é isso. O pior é que a gente faz comparações. Asaf está dizendo: eu conheço um monte de gente aí, pai, que nem teme ao seu nome, e eles têm de tudo. Tem riqueza, tem casa, tem carro, tem saúde, não dão bola para ti, vivem soberbos, nem parecem seres humanos, parecem semideuses. Me parece que o Senhor olha mais para eles do que para mim. Eita dor na alma. Deve ser duro para você, não é, irmão? Saber que todo mundo que começou com você já subiu, igual um foguete, prosperou, enriqueceu, já é ministro, já tem CD gravado, e você só tem sonhos. Sonhos que parecem virar pesadelos, porque já viraram frustração. Todo mundo consegue, você parece ser o patinho feio de Jesus. Todo mundo alcança, todo mundo chega lá, e você está sempre aí desse jeito, animado, mas vazio, querendo, mas não consegue. Por quê, pastor? É a pergunta que Asaf fez. Ele está dizendo: Deus, o ímpio nem na morte dele tem aperto. Sabe o que ele está querendo dizer? Morreu um figurão lá da cidade dele, e ele viu um helicóptero jogar rosas em cima do caixão, pessoas cantando, aplaudindo, um belo orador fazendo uma história, uma ressalva da história dele, e a mãe dele morreu uma semana antes, e não tinha dinheiro para comprar o caixão dela. Que diferença? Ele temia Deus e ela não. Essa história se repete hoje na sua vida. Você está numa empresa, todo mundo trabalha, você é o único crente, parece que é o único que tem uma vida desgraçada, porque o seu amigo que trabalha com você ganha o mesmo tanto que você ganha, mas ele vive uma vida 1000 vezes melhor do que a tua. Detalhe: você é dizimista, é ofertante, ele não. O cabra gasta com cachaça e com tudo. Sua vizinha foi uma vida tribulada, uma mulher que teve 1 milhão de amantes, vive um casamento às 1000 maravilhas. Você esperou em Cristo, esperou em Deus, se santificou, e a sua vida conjugal é uma desgraça, fantasia. Na rua e na igreja de mãozinhas dadas, sorrindo, como se fossem 2 pombinhos. Em casa dorme em cama separada. Desabafa. Chega de viver mascarado e de se esconder atrás de uma máscara de igreja, de fé. Conta onde é que dói. Fala onde está a sua dor, onde é que está a ferida. Fale para Deus, não viva enganando. Conta para Deus o que está acontecendo. Escolhe um canto dessa igreja nesta noite, vai para lá, dobra o joelho, rasga a alma, bate na parede, morde a roupa, faz alguma coisa, reage. Porque se não reagir, vai continuar desse jeito que você está, frio, mocorongo, morrendo,
Satanás com as unhas dele cravadas na sua mente, sugando a sua espiritualidade, arrancando o restinho de vida que tem dentro de você. E você vem para a igreja, sorri para todo mundo e diz: não, está tudo bem, uma porcaria. Cá para nós, se tivesse bem, você não estaria aqui na vigília uma hora dessa, estaria em casa dormindo. Só vem para um lugar como esse quem está passando pelo vale. Só vem para uma reunião como essa quem está necessitado de um milagre. Então rasgue a sua alma e diga: não está tudo bem não, eu preciso de um milagre. Olha para o irmão do seu lado e diz assim para ele, bate no ombro dele, chama ele, ô cidadão, olha para mim. Não agarra ele pro ombro, irmão, acorda ele e diz: olha para mim. Diga: não está tudo bem não. Diga: não está tudo em ordem não. Estou com problema, estou passando pelo vale, estou precisando de um milagre e eu vim aqui para receber. Eu tenho que desabafar. Rasga a sua alma e desaba. Isso, chora, grita, geme. Fala para Deus sobre a sua patroa, faz comparações. Fala: minha patroa é satanista, consagrou o filho dela na macumba, fez o filho dela ser já um seguidor de Satanás, e o moleque é bonito e tem saúde. O meu filho, apresentado na tua casa, não anda, é paralítico. Fala para Deus, conta para Ele. Fala para Ele, irmão, a situação que você está agora. Fala para Ele. Seu nome no SPC, no Serasa. Fala para Deus. Sua empresa indo de mal a pior. A empresa de todos os seus amigos está subindo de vento em popa, e eles são servos do diabo. E você é servo de Deus, está dando tudo para trás. Fala para Deus. Fala: o que é que está acontecendo, Senhor? Fala para Ele. Cadê seu filho, mãe? Onde é que ele está uma hora dessa? Não sabe? Por isso que veio aqui. Fala para Deus: até quando? Cobre. Deus odeia Maria vai com as outras. Deus odeia crente que diz amém para tudo. Eu estou assim, amém. Eu estou passando, não, amém. Amém, uma vírgula. Cadê os crentes que têm o espírito de Gideão aqui? Então olha nos olhos de Jeová hoje e diz: se tu és comigo, cadê os meus milagres? Se o Senhor é o Deus da minha vida, é o Deus da minha igreja, onde é que estão os meus milagres? Marco, mas Deus vai me matar, vai nada. Deus vai olhar para você e vai dizer assim: ó, vai nessa tua força, porque eu serei contigo. Eu vou te dar. Incline a sua cabeça por um momento, feche os olhos. Eu quero que você lembre agora do motivo que te trouxe a essa vigília. Chama o problema pelo nome. Chama aquela pessoa que está lhe atormentando, querendo destruir sua família, pelo nome. Fala para Deus o endereço dela hoje. Fala para Deus qual é o banco que está te executando para tomar sua casa. Ai, Jesus, eu nunca falei essas coisas. Revelação pura. Fala para Deus o que é que está acontecendo. Dá o nome, dá o endereço, dá a cor do cabelo, dá a cor dos olhos, porque nessa noite Jeová vai descer do céu para te vingar. A vingança do Senhor. Nesta noite o milagre chega. Estou vendo pessoas aqui entrando no reino espiritual para tomar aquilo que lhe pertence. Isso! Assuste os demônios que estão te assustando. Não fuja deles, vire para trás e encare esses demônios. Chame eles pelo nome, dá na força deles. Deus te deu poder para isso. Eu estou
ouvindo literalmente aqui algemas sendo quebradas, grilhões sendo quebrados. Escuta o barulho de espadas, anjos degladiando com demônios. A vitória está chegando para você e ela está vindo numa onda de glória e de poder. Se você acredita nisso, pelo amor de Deus, agora levanta a cabeça, joga as mãos para cima, glorifica a Deus, rasga o peito, porque é noite do seu milagre. Vai, Asaf, desabafa. É madrugada. Aproveita. Adore a Deus. Me mostra para onde é que fica a sua casa. Me mostra a sua casa. Me mostra. Me mostra, me mostra, me mostra. Estende a mão para lá. Para onde é? Para cá, para lá. Mostra. Abre a sua mão. Traz a sua mão aqui embaixo. Quando eu disser já, você joga a sua mão para o rumo da sua casa. Crê em milagre. Eu creio em milagres instantâneos. Creio em milagre instantâneo. Que Deus coloque na palma da sua mão agora uma flecha de fogo. Uma flecha de poder amarrada a uma bomba atômica espiritual. Quando você estender a mão para sua casa, os anjos vão levar lá. Quando chegar lá nesta manhãzinha, o doente vai estar de pé, o desempregado estará empregado, e aquele que precisa de milagre vai receber. Acredita nisso na glória. Segure a mão, segure a mão. Senhor Deus, isso aqui é palavra de fé. Onde houver uma mão levantada agora ali, Pai, à esquerda ou à direita do seu filho, aberta, pronta para receber, eu quero que o Senhor coloque na mão dele agora uma flecha de fogo amarrada a uma bomba atômica de poder. Quando ele estender a mão para a casa dele, Pai, faça um milagre acontecer lá. Atinge os demônios na cabeça, Pai. 1, 2, 3, jogue lá e na glória. Aqui é as minhas mãos estão estendidas, os meus anjos estão trabalhando. Nesta madrugada eu desfacelo valente, eu arrebento os grilhões, eu destruo as doenças e mostro que ainda sou Deus. Recebam a minha presença e adore o meu nome, diz o Senhor. Segure aí. Desabafa. Olha pro irmão, esse aí que está com cara feia, parecendo cara de delegado. Olha para a cara dele, irmão. Dá um sorriso e diz assim: se não desabafar, vai sair daqui pior do que entrou. Aproveita, levanta a mão direita para cima, dá um tapinha nas costas dele. Afinal de contas, um tapinha não dói. Diga para ele: desabafa!
Deus. Você acredita em visão? Já estou vendo uma coluna de nuvens aqui dentro deste lugar. Deus está de pé no trono dele nesta madrugada, olhando para você. O que você pedir vai acontecer. Profetiza! É madrugada, Asaf está chorando, desabafa, põe pra fora o seu pranto. Quando ele termina de desabafar, quando ele termina de gritar, o Espírito vem ao coração dele e diz assim: Asaf, vai para a igreja. Para onde? Vai para o santuário. Mas eu saí de lá agora, foi inauguração, teve pompa, teve festa. Mais baixinho aqui. Teve pompa, teve festa, teve glamour. Asaf, vai sozinho para lá. Vai lá. Asaf abre a porta da casa, sai, vai em direção ao templo. A princesa da noite está brilhando lá no céu. O orvalho está caindo na terra. Está tudo escuro. Transeuntes estão dormindo. Ele abre a porta do santuário. E quando ele entra dentro do santuário, lá na frente daquele santuário, ele enxerga o quê? Pergunta para mim o quê, pastor? Não ouviu? Enxerga um candelabro. Ele enxerga um menorá, 7 lâmpadas de fogo acesas. E quando ele olha para aquelas 7 canaletas acesas que brilhavam, ele lembrou do sermão do sacerdote: enquanto esta lâmpada permanecer acesa, haverá luz e esperança para Israel. E aí ele diz: a minha vida mudou depois que eu entrei no santuário de Deus. Não basta entrar na igreja, tens que entrar no santuário. E há um milagre para aquele que entra no santuário de Deus. Asaf entrou e encontrou o fim daqueles que ele julgava viverem uma vida abençoada, como sendo uma vida de desgraça e de pobreza. E ele descobriu que mesmo sendo pobre, ele era milionário, e que o Deus que ele servia, no momento certo, desceria sobre ele com milagre. Amém? Viajando pela Bíblia, encontrei homens que entraram dentro do santuário e encontraram o seu milagre. Diga comigo: Isaías. Cutuca o irmão e diz: Isaías entrou. E quando ele entra no santuário, o que é que acontece? A primeira coisa, Deus mostra para ele que ele não era quem ele pensava que fosse. Antes do capítulo 6, tu vai ver Isaías com um dedo em riste apontando: ai das nações, ai dos que bebem, ai das prostitutas, ai desse, ai daquele. Quando ele entra no santuário de Deus, não na igreja, porque na igreja ele ia todo dia. Quando ele entra no santuário, para um particular, é só ele e Deus. Ele enxerga Deus sentado num trono. E quando ele olha, ele diz: eu vou morrer porque estou vendo Deus no santuário. Um serafim voa do altar de Deus, pega uma brasa e queima os lábios dele. Quando isso está para acontecer, o homem que está apontando o dedo para todo mundo pega o dedo e apronta para si mesmo e diz assim: ai de mim, que vou perecendo. Deus quer mostrar para você quem você é de verdade aqui dentro. Você não é aquilo que os outros dizem que você é. Você não é aquilo que você pensa que é. Você é aquilo que Deus escolheu para que você fosse. O que é que os outros dizem acerca de você? Derrotado, fajuto, trapaceiro, mulherengo, drogado, adúltero, miserável. É isso que os outros dizem. Não importa o que os outros dizem, passa uma borracha em cima disso.
O que é que você diz para você mesmo quando olha no espelho? Sou um derrotado, sou um pobre coitado, sou um miserável, sou alguém que engana a todos porque não consigo vencer. Risque isso também, porque para Deus não importa o que você pensa de você. Agora escreva com letras garrafais no seu coração o que Deus pensa acerca de você. Quando Deus olha do céu para a cidade de São Paulo e quer revelar um mistério, um milagre para alguém, Deus não vai na casa do Senhor Abravanel, Silvio Santos. Deus não vai na casa dos artistas da Rede Globo que moram por aqui. Deus não vai no Morumbi e escolhe casas de homens que servem ao diabo. Quando Deus quer revelar algum mistério para alguém, Deus vai na tua casa, crente. Deus conhece o seu endereço e revela para ti. Mas pastor Marco, nem mais nem menos. Não importa que os homens digam que você é, importa o que Deus diz. E Deus diz que você é príncipe, vencedor, guerreiro, que vai morar no céu. Quem acredita nisso dá glória ao Rei. Entra no santuário e pega a tua coroa nessa noite, crente. Por favor, murcha a barriga e estufe o peito para fora. Faz cara de valente, olha para o seu irmão e diz assim: olha, não se assuste não. Diga, não é soberba, nem é arrogância. É uma questão de ser. E eu sou, porque Ele é. Eu sou, porque Ele me fez. E se eu sou, você não tem nada a ver com isso. Tem que dar glória a Deus pela minha vitória. Adore ao Rei! Entra no santuário. Eu olho para outro homem que entrou dentro do santuário, chamado Simeão. Diga comigo, Simeão. Simeão era um daqueles velhinhos esperando a morte com medo dela. Viveu tudo e agora não queria deixar de viver. Sentado num dos bancos da praça de Jerusalém, lendo a última notícia do Clarim de Jerusalém, junto com outros velhinhos. Ele devia ter uma meia dúzia de amigos, e a soma da idade dos 6 devia dar uns 700 anos. Sabe aquela praça de aposentado? Era aquela praça de Simeão. Simeão está sentado lá e está todo mundo. A conversa de velho aposentado é essa: ei, eu já fui bom nisso, né? Você se lembra? É claro que eu me lembro, rapaz, velho só vive de lembrança, experiências. E está todo mundo jogando conversa fora, falando disso, das conquistas, das percas, comentando que estão com medo da morte. E de repente o coração de Simeão salta dentro do peito. Não era uma desritmia cardíaca, também não era a ponte de safena que estava fracassando. Era o Espírito Santo mexendo dentro dela. E a Bíblia revela, porque a Bíblia diz: o Espírito se moveu em Simeão e levou ele para o santuário. Existem duas maneiras de entrar aqui dentro. Uma é vir porque encontrou a porta aberta e porque não tem um lugar melhor para ir. Resultado, esse crente que está aí do seu lado, que não abre a boca nem para respirar. Deixa eu soltar o meu bordão, fica aí com essa cara feia, parecendo que chupou limão antes de vir para o culto, com cara parecendo que foi batizado no vinagre, cara de delegado, boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto e ainda tem olho seco igual olho de coruja. É porque veio para cá porque não tinha um lugar melhor para ir. Diferente daquele que veio para cá porque sabia o que veio fazer. Não veio aqui movido por sentimentos de encontrar uma namorada, de encontrar uma cara metade. Não veio aqui apenas para receber milagre, não. Ele veio aqui para mais do que isso. Ele veio aqui para um encontro pessoal com aquele que criou os céus e a terra, para ter uma audiência com o juiz, com o rei, para receber o seu milagre. Eu conheço crente que entra na igreja movido pelo Espírito, que não é movido pelo Espírito só de olhar para a fuça dele, irmão. Vamos fazer um teste? Dá uma olhadinha na cara do irmão do seu lado e vê se você entende por que ele veio aqui. Olha, olhou para o da esquerda, direita, agora para mim. Se ele olhou para você com aquele olhar 43, moça, cuidado com esse lobo vestido de ovelha. Se ele olhou para você com esse cabelo parecendo que a vaca deu uma lambida, ensaiou um olhar a lá Brad Pitt, expulsa o demônio desse infeliz. É sério. Se você vê alguém que está aqui escondido porque fugiu da polícia, olha aí, irmão. De repente tem um filho das trevas aqui, a gente não sabe. Ore, porque vai ser queimado em nome de Jesus. Agora, se você olhou para o crente, ele está com aquela cara. Já viu a cara da Chiquinha do Chaves quando estava para chorar?
Começa a tremer os beicinhos. Os olhinhos começam a... Fique tranquilo, porque esse aí veio movido pelo Espírito. Crente que vem movido pelo Espírito, ele não se preocupa com a maquiagem, com o cabelo, com a roupa, com o doutor que está da esquerda, não com o doutor que está da direita. Ele se preocupa com o Rei dos Reis que está lá em cima. Ele vai receber o milagre. Simeão está lendo Esportes em Jerusalém, e o Espírito diz: vá para o santuário. Ele levanta e diz: companheiros, senhores, cavalheiros, gentlemen, anciãos, com licença, eu tenho que me retirar. 2 passos e alguém pergunta: para onde tu vai, Simeão? Vou para a igreja. E alguém olha: mas hoje não tem culto. O que você vai fazer lá? Não, eu estou indo movido pelo Espírito. Tu é fanático, Simeão, tu é beato. Não importa o que vocês pensam, importa o que eu sinto. E eu sinto que o Espírito quer que eu vá para o santuário. Lá vai ele, naquela velocidade de tartaruga, medindo os passos, e junto com ele vai um monte de amigos: ciática, osteoporose, artrite, artrose, reumatismo. É sério. E a dona Morte com a foice enorme atrás dele, correndo porque já estava com o pé dentro da cova. Você está rindo que não era você, mas vai chegar o seu dia. E tomara que você esteja movido pelo Espírito quando esse dia chegar. Quando ele entra lá dentro do santuário, vamos abrir a porta do santuário. Quando ele entra, bancos empoeirados, a luz do castiçal quase apagada, igreja vazia, não tinha pregador, não tinha ninguém. Pega um paninho e vai limpar os bancos, e começa a cantar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Cantando ao Senhor. Daqui a pouco a porta da igreja abre de novo. Quem é que vem? Uma profetisa. Detalhe, 90 anos. Detalhe, cantora de Israel, pandeiro na mão. Ela olha: faz o senhor, irmão Simeão. Faz o senhor, irmã. Tu também veio? Eu estava em casa lavando roupa e o Espírito fez assim, minha. Peguei meu pandeiro porque ele mandou vir para cá, porque vai ter festa aqui dentro. Eu estou limpando o banco. Eu canto, a senhora toca. Então vamos lá. A senhora, eu toco e você canta. Vamos cantar aquele da irmã Miriam quando eles atravessaram o Mar Vermelho? Vamos lá então. Você lembra a melodia? Quem lembra a música? Eu já cantei aqui. Ninguém lembra? Ah, não. Ninguém lembra a música? Miriam pega o pandeiro, bate na coxa. E aí? E aí? E aí, crente? Olha para o seu irmão e grita: e aí, irmão? Alguém lembrou lá: só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só. Vamos lá? Só o Senhor é Deus. De novo, cantemos. A porta da igreja faz assim de novo. Quem é que entra? Um homem maduro, já de meia idade para frente, uma moça novinha com um bebezinho no colo. Com licença, senhor. Pois não? Eu sei que hoje não é dia de culto, mas nós temos um bebê, já faz 8 dias que ele nasceu, e é lei trazer um menino macho para ser apresentado com 8 dias de nascido. O senhor pode apresentar ele para Deus? Claro, dê o bebê aqui. Ele pega e antes de levantar, todo pastor é curioso, bate 2 dedos aqui, puxa a manta do bebê, e quando ele olha no rosto do bebê, ele quase tem um infarto.
Coração treme, a perna bambeia. Ele se afasta, escora no altar. E diz: levanta o bebê e diz assim: eu já posso até morrer. Eu não ouvi? Quem vai para o santuário de Deus movido pelo Espírito sai de lá abraçado com Jesus no colo. Se entra com medo da morte, sai gritando: eu já posso até morrer. A morte não tem poder sobre aquele que entra no santuário de Deus. Eu repreendo a morte que está sobre ti, sobre a sua família. Eu repreendo a morte que está sobre a sua vizinhança, porque nesta noite Jesus está diante de ti. Quem acredita, abre os dois braços, segura bem, olha para o irmão e diz: não me chame de louco, nem de doido. Se quiser chamar alguém de doido aqui, chame o pastor Marco. Abre os braços. Quem veio movido pelo Espírito, receba o seu milagre no seu peito agora. Já! Abraça, recebe ele, glorifica, fala em línguas, deixa acontecer. Chegando aí, Aramasondorosh e Kamandarai, Trabalabasberg, Perovi andará cheio de comarábia. Convido o seu irmão, entra no santuário, grita para ele: vem comigo para o santuário. Escute. Eu conheço um homem da Bíblia que nunca recebi o milagre dele. Pergunte para mim por quê. Não ouvi. Não ouvi. Porque ele não entrava no santuário, ficava só sentado na porta pedindo esmola. Na porta do templo chamada Formosa. O infeliz não saía dali, bispo Geraldo. Ficava lá se contentando com moedinhas, com níqueis que caíam dentro da sua canequinha. Pegava meia dúzia de moedinhas, alguém botava ele em cima do murrico, ele ia para casa feliz, aquele sorriso banguelo. Hoje foi bom, ganhei 6 moedinhas. Nunca entrou no santuário, ficava na porta. Saia da porta do santuário. Entre, pastor Marco, mas ele era aleijado, mas os braços funcionavam. Entra arrastando. Mostra alguma coisa, mostra o que você quer, mostra que precisa, desabafa. Sai em busca do milagre, porque senão você vai passar 40 anos na porta do templo e um dia, por misericórdia, se passar 2 camaradas igual os 2 que passaram lá, você está feito, senão você está frito. Para achar 2 da qualidade dos que passaram lá não era fácil não. Eles estavam indo para a igreja e já levantaram um paralítico. Imagina se eles orassem depois que saíram da igreja. Já imaginou? O cidadão não criava perna, criava asas e saía voando. Acredita nisso? Convido o seu irmão, entra no santuário. Chega de chorar, porque Deus quer lhe dar uma coisa maior, uma renovação maior, uma tremenda de uma bênção que você nem sonhou para a sua vida. Eu profetizo que nesta noite, quando saíres daqui, saíres pisando nas ruas dessa cidade, Deus vai entregar as ruas da cidade nas suas mãos. Um dia desse, não se assustem, não se escandalizem. Se estiver gravando, não precisa cortar, deixa para o povo saber. Eu, pastor Marco Feliciano, já li a Bíblia 16 vezes e agora já estamos na casa de mais de 700 livros lidos acerca da Bíblia. Porém, não perco o bom hábito de ler um bom gibi. Nas minhas viagens eu leio Mônica, Cebolinha, Cascão, Chico Bento e Magali. E você não tem nada a ver com isso. Santarrão. Fez essa cara aí toda e não sabe
Você pode enganar a mim, mas a Deus não. Debaixo do colchão tem uma pornográfica lá, não tem? E eu estou para entender a história, o mistério do Cebolinha e da Mônica há muitos anos, bispo. A briga do Cebolinha com a Mônica é uma coisa centenária. Ele quer porque quer ser o dono da lua. E não é a lua, não, é que ele troca o R pelo L. Ele botou na cabeça que tem que ter um plano infalível para destruir a Mônica. Por quê? Porque a Mônica, como é forte, a toda poderosa, manda na lua. E ele quer ser o dono da lua. No dia que eu estava lendo essa historinha, o Senhor disse: filho, sabia que acontece isso no mundo espiritual? É por quê? Os meus filhos não sabem, mas tem crente que não prospera, porque na rua onde ele mora, quem manda não é ele. Quem manda é o tranca-rua. Tem um demônio que manda na rua da sua casa e trava a prosperidade da vida. Vocês já repararam que existem bairros que é só desgraça, miséria, pobreza, sujeira e tudo mais? Por quê? Demônios mandam lá. Tem um monte de demônio que quando você chega na rua da sua casa te põe medo. Você tem medo do vizinho, tem medo do macumbeiro que mora a 3 casas da sua. Tem crente que passa perto da casa desse vizinho, faz até o sinal da cruz, esquece que é crente. Tá rindo? Você conhece a história que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, da irmã? Época de carnaval, há muitos anos atrás, cidadão pronto, fulião, com roupa de carnaval, indo para o baile, dá um temporal, o temporal vem cortando, ele vê a marquise de uma igreja acesa, ele entra debaixo, e lá dentro está o pastor pregando contra o diabo, dando no diabo que até... E ele estava vestido exatamente como a roupa de Satanás. De chifre e cauda, aquela roupa vermelha com tridente e tudo na mão. Quando o vento entrou, bateu nele, ele pegou e entrou correndo dentro da igreja, de supetão. Não ficou um crente, irmão. Saiu todo mundo correndo. Não, todo mundo não, minto. Ficou uma velhinha sentada no banco. Quando o cidadão percebeu que saiu todo mundo correndo aquele atropelo, aí ele viu que ele estava de roupa de diabo dentro da igreja, ele entendeu. E ele era muito sarrista, chegou na velhinha e disse assim: por que a senhora não correu? Ela olhou para ele e disse assim: sou diabo, eu não tenho nada contra o senhor, é o meu pastor que fica falando mal do senhor. Ela disse: segundo, eu não saí correndo porque na correria chutaram a minha muleta, que eu não sei cadê. Ô crente frouxo! Tem medo de ter um nome escrito e botado lá na boca do sábado. Tem crente aqui, irmão, que está aqui hoje, mas aqui ele não vê a hora de terminar, porque tem que fazer hora extra na outra vigília que está terminando, passar na casa da profetisa, porque ele quer ter o corpo dele fechado, porque um filho do diabo disse: eu vou acabar com a sua vida. Tá na cara de Satanás, ninguém acaba com a sua vida. Agora eu não estou rindo da velhinha, eu estou rindo de uma outra pessoa. Eu estou rindo do senhor Lúcifer. Conhece ele? Porque o senhor está me dizendo que o senhor Lúcifer está soprando no seu ouvido, dizendo: é tudo baboseira, não vai acontecer milagre na sua vida. Eu estou rindo dele, porque ele sabe que já perdeu e ainda fica tentando. Eu ordeno que ele bata em retirada para as profundezas do inferno e profetizo que você vai subir às alturas. Deus te leva às alturas. Fica de pé comigo aí. Vem pro santuário. Se você quer subir, abra a boca e comece a adorar. Pegue na mão do seu irmão: ei profeta,
Eu decreto a queda do ídolo que se levantou contra a sua vida nessa noite. Eu profetizo que o seu desabafo está subindo ao céu, e Deus está ouvindo, porque nós temos um Deus do céu que tem olhos e vê, tem boca que fala e tem ouvidos para ouvir. Se prepare, porque Ele vai estender as asas dele sobre a missão mundial para se vai nessa madrugada, e você vai receber o seu milagre. Quem acredita, abre a boca para adorar. Aquela irmã que estava cantando aquela hora que eu estava aqui, chegando, ela está aí. Aquela moça que cantou, qual o nome dela? Cadê ela? Cadê? Vem correndo para cá. Eu quero aquele mesmo hino na agulha. É aqui ou é lá? É lá. Prepara aquele hino que ela cantou e deixa na agulha. Arruma o microfone para ela. Nando, depois você prepara uns 352 hinos de fogo. Porque hoje eu vou fazer uma oração diferente. Eu não vou orar para os demônios fugirem, não. Eu vou pedir para Jesus deixar eles trancados aqui dentro, porque eles serão queimados da planta dos pés ao alto da cabeça. O milagre é seu. Acredita nisso? Então não pega da mão do irmão, não. Agarra ele pelo braço, faz ele vir do seu lado, traz ele para perto de ti. Cadê a cantora? Cadê a moça? Fecha os seus olhos aí. Oh, glória. Vem do Senhor.